é meio piegas falar isso, é clichê, de fato é um grande clichê falar isso. Mas o essencial, ele só faz sentido quando a gente se encontra no final da vida mesmo. É por isso que eu tenho esse anelzinho aqui, ele clichê mostra não isso. É verdade, né? Mas, enfim. Exato, mas é porque o memento mori, ou seja, a necessidade da meditação. O seu anel tem o quê? Tá escrito, né? Memento mori. Que é o momento exato da morte, né? Santo Agostinho falava muito isso. Santo Agostinho falava muito isso, sobre a meditação da hora da morte. O quanto é importante, porque meditar sobre a morte diariamente, né? Ou seja, sobre os nossos novíssimos, a meditação para os nossos novíssimos, ela é fundamental para que a gente se lembre daquilo que é essencial da vida, né? Eu não tinha essa noção da necessidade da meditação dos novíssimos diariamente, mas eu via isso nos olhos das outras pessoas, morrendo todo santo dia. Tinha um momento que era muito crítico. Esse momento era sempre o que mais me marcava. Eram 2 momentos, na verdade. O primeiro momento que sempre me marcou muito ao longo desses 2 anos da UTI, que era o momento da intubação. A intubação era um momento muito crítico, porque quando você vai intubar o paciente, em alguns casos a gente intubava na emergência, o que era uma coisa ruim, porque o paciente tá em profunda fadiga respiratória, não dá tempo de nada. Você cede o paciente e intuba. Pronto. Liga ele na máquina, porque geralmente era o momento mais crítico para aquele paciente, né? Os pacientes, dificilmente eles morrem sem estar ligado dentro da UTI, eles não vão morrer sem estar ligado num aparelho, a não ser que estejam em terminalidade. Então ele sempre vai estar ligado num aparelho respiratório, sabe? O paciente acabou de parar, a gente começa a reanimação e a primeira coisa que eu faço é ligar ele no respirador. Então eu vou intubar. Então ele tá sempre ligado no respirador. Isso é comum. Agora, uma coisa que era interessante é que quando eu ia fazer a intubação do paciente não emergencial, você precisa explicar pro paciente o que você vai fazer. Então você chega pra ele e fala, olha, eu vou te sedar, vou te pôr pra dormir e vou colocar um tubo na sua boca e a máquina vai respirar por você. Qual que é o problema de tudo isso? Porque a gente não tem como saber se você vai voltar. Misericórdia, fala isso pra pessoa. Você diz isso pra pessoa? Então, essa é uma questão. Olha, talvez você durante não um volte. bom tempo, né, existia inclusive esse protocolo na UTI, né, sobre essa questão de falar pra pessoa, olha, a gente não sabe quais serão o desenrolar disso, então você precisa estar ciente que você pode não voltar. E era muito complicado isso. Durante um certo tempo eu não fiz isso, eu não fazia isso. Falei, cara, eu não vou dar conta de falar pra pessoa, olha, você pode morrer e não voltar. Só que aí eu comecei a me dar conta, depois um sacerdote, ele chama Padre Sávio. Ele frequentava a UTI onde eu ia com frequência. Fiquei até tensa, vou beber aqui. Sério, porque eu fiquei tensa imaginando ter que falar pra pessoa isso. Sim, exato. E era um negócio que eu não conseguia fazer com facilidade, era muito difícil pra mim. E eu me lembro de um sacerdote, ele chama Padre Sávio, ele ia na UTI da extrema-unção, né? Então, e ele ia sem ninguém chamar. Ele ia, chegava cantarolando em um canto gregoriano. Imagina, chegar o padre cantarolando na UTI. Não, e era uma coisa fantástica, porque ele chegava cantarolando, a gente já sabia. Dos 10 pacientes, 1 ou 2 melhorariam, 3 ou 4 iriam morrer. Era sempre batata. Assim. Era batata. Aqueles pacientes estavam muito graves, ele passava cantarolando, passava o óleo na fronte. Ou seja, o cara chegava carimbando o passaporte. Carimbando o passaporte. Mas, exatamente. Gente, você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá. Mas deixa eu falar uma coisa. Carimbava o passaporte ou pro céu ou pro purgatório. Pro inferno não, porque a pessoa recebeu ali aquela... Então é um bom passaporte. Não, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos ainda na discussão... Pior é sem esse passaporte, a pessoa vai pro inferno. Coisa natural. Que não é simples. A sobrenatural, que bom que o padre foi lá. Graças a Deus. Carimbou o passaporte do cara, não tem mais o que fazer, vai com Deus. Exato. Mas... E o Padre Sávio, ele chegava na UTI cantarolando lá e tudo mais, e ele me disse uma vez, e eu contei pra ele essa situação, né? Eu me confessava toda vez. Não consigo, padre, falar pra pessoa que é o seu último, talvez seja o seu último adeus. Eu acho que esse protocolo tá errado, porque assim, como é que você chega pra uma pessoa e fala, olha, pode ser que você não volte dessa intubação. Aí o Padre Sávio fala assim, você entende que você tá tirando o direito dela de se arrepender honestamente? Aí eu, caraca, é mesmo. Eu não tinha me dado conta disso. Ele falou, você entende que esse é o memento mori dessa pessoa? Esse é a hora da morte dela. Porque assim, se você vai colocar ela em sedação profunda, ela não vai voltar. Então talvez esse seja um momento crítico em que ela vai ter o direito de diante de Deus, não diante de você, mas diante de Deus, né? Você é o cara que vai falar, olha, você pode morrer a partir de agora. E aí? Ela realmente se arrepender diante de Deus. Não tem um sacerdote ali pra se confessar. Deveria ter, né? Deus, seria muito bom se tivesse. Mas assim, de qualquer maneira, uma confissão honesta, sabe? Diante de Deus, falar, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz até aqui, porque realmente eu posso morrer agora.
Sabe? Depois desse dia, desse sermão que ele me deu, e foi uma sentada. Foi uma explicação, te fez abrir os olhos. Não foi bem uma explicação, foi uma patada. Ele falou: você está fazendo isso errado. Eu tô querendo aliviar o lado do padre. Isso é cruel. Depois desse dia, ele pediu pra sair do CTI e foi tratar de casais. Não foi isso não. Então assim, eu comecei a fazer isso frequentemente depois disso. E eu chegava aos pacientes. É muito pesado, mas ao mesmo tempo, essa situação que você falou assim, eu fico imaginando falar isso pro paciente. Isso transformou completamente a minha vida. Porque eu via pacientes mudando o olhar, falando: você pode morrer, eu vou te sedar, e você pode não voltar. E aí você sai de perto e observa o paciente. Esse paciente, ele olha pro alto. É impressionante. Pode ser o cara mais ateu do mundo. Pode ser aquele cara que abriu mão da família, pode ser aquele cara mais perdido do mundo. Ele olha pro alto. Ele olha pro alto e começa a rezar. Impressionante, eu vi isso muitas vezes. Você sabe que tem uma história muito bonita disso na pandemia, porque as pessoas passaram a ter consciência, né, na pandemia, a história de intubação. Sim. E todo mundo já ia para o hospital e falava: se eu for entubado, ferrou, pode ser que eu não volte. Teve um rapaz, acho que foi no Nordeste isso, muito católico, e ele foi com um terço na mão. Chegando lá, eu acho que foi pro enfermeiro, quando o médico avisou, ele olhou pro enfermeiro que ele tinha estabelecido uma relação e falou assim: olha só, esse aqui é meu terço. Se eu não voltar, eu quero que você fique com ele. Ele falou pra esse rapaz: eu quero que você fique com ele, que você reze com ele, enfim. Reza e fez ali, falou com ele, e o rapaz rezava todo dia. O rapaz foi entubado e não voltou. E esse enfermeiro depois disse como aquele momento transformou a vida dele. Exato. E como ele passou a rezar depois daquilo. Você vê, né? E foi quando ele soube, né? E não sei se ele foi avisado ou se as pessoas já sabiam, né? No caso da intubação ali do Covid, que todo mundo falava, mas a profundidade disso. Exato. Tem o Chesterton fala isso, outras pessoas também falam, mas o Chesterton fala muito isso. Ele fala assim que quando a gente é colocado diante da dimensão da morte, a gente aprende a ver milagres. Diante da morte, a gente aprende a ver milagres. E é interessante a gente pensar isso porque é impressionante a quantidade de milagres que eu vi. Impressionante, assim. É uma coisa surreal. É impossível alguém, honestamente, trabalhar numa UTI por alguns meses que sejam, não vou nem falar anos, por alguns meses que sejam, e falar: cara, existe algo muito maior, muito mais transcendente do que essa vida. É impossível. É impossível. Você tem que ser muito tosco mesmo. Tem que estar com um olhar muito baixo para não conseguir perceber isso.